Boa tarde, eu sou Marta Mello e eu estou hoje aqui com o Dr. Renan Moreira. Nós vamos falar da ação Revisão das Mulheres e hoje tem muita informação para vocês. Dr. Renan, o senhor poderia falar sobre a tese? Sim, primeiramente uma boa tarde a todos, boa tarde Marta, boa tarde. Mais uma vez uma satisfação estar aqui na FBB para poder discorrer sobre esse tema importante e passar informações importantes, né, de interesse das nossas associadas e de futuras associadas. Bom, esta ação de revisão das mulheres, ela tem esse nome porque ela é destinada especificamente para mulheres. Em 2020, o STF decidiu, em caráter definitivo, uma tese em que determinava que os benefícios de complementação de aposentadoria concedido às mulheres não poderiam ser calculados com fórmulas ou critérios diferenciados dos homens. Essa tese ela foi julgada inicialmente contra a FUNCEF, que é o Fundo de Pensão da Caixa Econômica Federal. E chegou ao STF essa questão e o STF julgou não só a questão referente à FUNCEF, às aposentadas da Caixa, como uma tese de forma ampla, né, dizendo que todo fundo de pensão em que, nos seus regulamentos, tiverem previsões de cálculo de benefício de complementação de aposentadoria com critérios diferenciados entre homens e mulheres, esse artigo do regulamento ele é ilegal. Então, teria que ser feito um novo cálculo do benefício de complementação de aposentadoria, o que gera, obviamente, um reajuste. O que acontece na prática, Marta? Os planos, eles não observam que a mulher ela tem o direito de se aposentar, um direito constitucional de se aposentar com 5 anos anteriores aos homens. Então, se a mulher ela tem esse direito de se aposentar 5 anos antes do que os homens, mantendo o mesmo patamar de remuneração, nós temos nessa situação que o homem que se aposenta no mesmo tempo que as mulheres, ele não pode se aposentar com um valor de benefício de complementação de aposentadoria maior. Um exemplo, a Constituição, ela, para aposentadorias do INSS, concede um prazo, dispõe sobre um prazo de 35 anos para aposentadoria integral para homens e 30 para mulheres, e 30 anos proporcional para homens e 25 para mulheres. Isso quer dizer que a mulher que atingir 25 anos de contribuição, contribuindo a mesma coisa que o homem, ela tem que se aposentar com 25 anos, ganhando a mesma coisa que o homem com 30 anos. O que nós vimos num estudo bem criterioso feito com relação especificamente à Previ é que, embora a fórmula de cálculo seja idêntica, né, entre homens e mulheres, não foi levado em consideração o fato que as mulheres têm o direito de se aposentar com 5 anos a menos do que os homens, mantendo o mesmo patamar de remuneração. Então, não importa se a fórmula é idêntica, se o tratamento dado exclui a peculiaridade, né, da mulher, o benefício da mulher se aposentar com 5 anos antes. E isso gera uma diferença que é muito sensível nos cálculos. E embora, Marta, essa decisão do STF tenha sido, né, repito, num processo contra a FUNCEF, né, o que vale é a tese que foi fixada, que a tese não é diretamente para a FUNCEF, sim para fundos de pensão que tenham esse problema. E como foi detectado, né, na Previ, né, o escritório detectou na Previ essa falha, né, nós vimos a possibilidade de ingressar com ações judiciais também contra a Previ. E nesse caso, em março desse ano, né, o STF, por unanimidade, decidiu que a tese se aplica contra a Previ. Então, não existe um contra-argumento de que não, é apenas contra a Caixa, contra a Previ não se aplica. O próprio STF, por unanimidade, em março de 2023. E isso está
se espalhando pelo país de uma forma muito positiva. Os tribunais brasileiros já estão concedendo, né, sentenças, proferindo sentenças positivas. Então, existem processos julgados sobre o tema com recebimento de valores? Existe sim. Tá? Nós aqui na FBB ainda não, pois nós iniciamos agora há poucos meses, né, o projeto. Mas no país existe, principalmente no Nordeste, tá? Muitas mulheres já receberam valores consideráveis e há centenas de sentenças de primeiro grau que já vão se confirmar provavelmente. São Paulo também está avançando muito nessa questão, tá? com sentenças positivas, né, em favor das mulheres, ações contra a Previ. Você falou em centenas de mulheres. A quem se aplica o direito à revisão? Então, esse direito ele se aplica, tá, às mulheres aposentadas do Banco do Brasil, tá, que recebem benefício de complementação de aposentadoria pela Previ, independente da data de aposentadoria. Tá? Isso é muito importante, pois a prescrição ela afeta apenas para fins de recebimento dos valores retroativos, mas para fins de recálculo e reajuste, não. Então, se a mulher se aposentou na década de 90, na década de 80, ou recentemente, ela está dentro. Certo. E quanto às aposentadas por invalidez, as pensionistas e as que saíram pelo PDV, PA, o PAI, possuem direito a essa revisão? Neste caso, é importante verificar a análise de caso a caso. Por quê? No caso da aposentadoria por invalidez, a fórmula de cálculo ela mudou, né, ao longo dos anos. Então, existem regulamentos da Previ que trouxeram como fórmula de cálculo apenas a média, como é o regulamento atual, traz apenas a média, né, das últimas remunerações. Nesse caso, não tem direito à revisão, tá? Mas existem regulamentos que trouxeram a regra, tá, que é a regra que nós combatemos, que é a regra que está errada. Então, nesse caso, há a possibilidade. O que nós pedimos? Que a aposentada por invalidez que tem interesse envie a documentação, que nós vamos, né, no momento certo falar, e nós vamos pesquisar, tá, estudar o caso e dar o feedback, tá, se tem o direito ou não. No caso, o mesmo entendimento se aplica às pessoas que saíram nos planos de demissão voluntária, nos planos de aposentadoria incentivada, nos planos de aposentadoria antecipada, porque cada plano desse teve um regramento diferente, né? Não foi padrão, né? Teve um regramento diferente. Então, quem é aquele que se aposentou com mais de 30 anos de Banco do Brasil? Com mais de 30 anos do Banco do Brasil, também é necessário fazer uma análise caso a caso. Em tese, tá? Ele tem o direito, sim. Ela tem o direito à revisão, tá? Só que existem algumas pessoas que se aposentaram sob a égide de algum regulamento, né, de um regulamento da época, que previa outras formas de compensação financeira após os 30 anos. Por exemplo, um percentual por cada ano trabalhado além dos 30 anos. Nesse caso, as pessoas elas não têm direito. Tá? Mas, então, quem se aposentou com mais de 30 anos também envia a documentação que o escritório vai fazer a análise ponto a ponto. Sobre pensionista, Marta, que eu deixei de falar no último tópico, pensionista tem direito sim, só que essa pensão tem que ser oriunda de uma aposentadoria de uma mulher do banco. Tá? Por quê? O que é errado é o cálculo da aposentadoria da mulher. Então, tem que ser uma mulher aposentada, falecida. E aí, os seus dependentes que recebam essa pensão têm direito sim, aí é entregar a documentação. E o que fazer para obter essa revisão? Bom, a única forma de obter essa revisão é ingressando com uma ação judicial. Tá? Essa ação judicial é uma ação em que o pedido é feito, né, no sentido de conceder a revisão do valor, que vai, consequentemente, aumentar o valor do benefício Previ da aposentada e também o pagamento das diferenças atrasadas dos últimos 5 anos. Tá? Somente com ação judicial é possível. Então, administrativamente, junto à Previ,
Não consegue, tem Não. que ser através de uma ação. Não consegue. Administrativamente, através de pedido diretamente à Previ, não tem como, só através de ação judicial. E essa ação, ela é coletiva ou ela é individual? E como funciona esse processo? Sim, essa ação, ela é individual, tá? Não é uma ação coletiva que a FBB entra em nome de todas ou em grupo, tá? Cada associada vai ter o seu processo, porque facilita muito mais a análise do pedido, facilita muito mais o trâmite, o processo ele é mais rápido, tá? E como todos os processos eles vão com cálculos, então é muito melhor que seja uma ação individual, tá? Essa ação, as ações, elas são ingressadas na Justiça Estadual, Vara Cível, na comarca da capital do Rio de Janeiro, aqui no Rio. A sede da Previ é no Rio, então a lei ela determina que as ações, ela autoriza, né, que as ações possam ser distribuídas no foro de domicílio, né, de sede do réu. Então, nesse caso, facilita muito para nós concentrarmos todas as ações aqui no Rio, tá? Onde fica o escritório, onde está a FBB, o trabalho fica muito mais ágil, né, concentrando tudo aqui no Rio. E qual é a documentação necessária para que essa nossa associada faça essa ação com a FBB? Bom, a documentação é bem simples. RG e CPF, pode ser a carteira de habilitação, comprovante de residência, a memória de cálculo do benefício Previ e o relatório de pagamentos Previ. Tá? Essa memória de cálculo, como é que ela consegue? Bom, a memória de cálculo e o relatório de pagamentos da Previ, ela consegue solicitando diretamente a Previ, tá? Através do 0800, do autoatendimento do 0800, 0800 729 0505, ou através do site. Esse ponto, Marta, eu gostaria até de dar uma informação bem importante, porque inicialmente nós havíamos pedido todos os contra-cheques desde a data de aposentadoria da associada, né? E como muitas interessadas, né, se aposentaram há muitos anos, a documentação começou a ficar muito grande. Certo. E não existe possibilidade de fazer os cálculos sem que tenhamos todos esses documentos. Só que a Previ, ela disponibiliza um documento chamado Relatório Histórico de Pagamentos. Isso tudo está no site da FBB. Tá? Esse Relatório Histórico de Pagamentos, ele é um resumo de todos os pagamentos que a Previ fez associada, aposentada, né, desde a aposentadoria dela. Então, facilita muito. Nós trocamos aí centenas de páginas por 5, 6 páginas. Então, esse documento tem que ser solicitado à Previ. E uma informação também importante é que a associada dê preferência a pedir, a solicitar essa documentação, a memória de cálculo e esse relatório de pagamentos pelo 0800, porque pelo site está demorando muito. Eles estão com uma demanda reprimida muito grande de pedidos pelo site. E pelo telefone é mais fácil, em 3, 4 dias a associada já vai receber por e-mail. Não precisa dizer para que vai entrar, que quer o documento. Se quiser também falar que é para ação de revisão das mulheres, não tem problema algum, isso não causa nenhum tipo de constrangimento ou problema dentro da Previ. Os processos são instruídos com cálculos? Sim, todos os processos vão com cálculos. Tá? Essa documentação, inclusive, ela é imprescindível para que os cálculos sejam feitos. Isso é importante porque, no início, a associada já vai ter uma ideia de mais ou menos quanto que vai ser o reajuste e o valor dos atrasados, e vai facilitar muito o trâmite do processo, porque a partir do momento que ele é feito agora, todo momento que for necessário discutir cálculo, ele vai ser somente atualizado. Então, agiliza o processo, esses cálculos já irem junto com a petição inicial. E quais são os custos com esse processo de revisão? Sim, esse processo de revisão, o escritório cobra R$300, tá, por processo para o cálculo. Essa taxa ela tem que ser paga no início, tá? Ela tem que ser paga logo quando o envio dos documentos, porque o escritório vai fazer o cálculo, é um custo do cálculo, né? R$300. E a FBB negociou com o escritório percentual de 18%
sobre os atrasados. Tá? É um percentual bem abaixo do mercado, um percentual que a FPB negociou muito comigo, com o escritório, para oferecer uma condição bem vantajosa para suas associadas. Muito bom. Necessário o pagamento de custas processuais? Bom, de início não. Tá? As custas, Marta, é uma espécie de taxa que é paga para a justiça para poder entrar com os processos. Tá? É um valor que vai para a justiça e não, né, para o advogado. A taxa, em tese, ela é obrigatória. Tá? E ao final do processo, saindo vitorioso, né, no caso das mulheres vitoriosas, esse valor ele é reembolsado, tá? Ele é devolvido pela outra parte, com atualização. Só que essas custas, existem diversas possibilidades dentro da justiça do não pagamento. Uma delas é a concessão de gratuidade de justiça. Tá? A gratuidade de justiça ela atinge, por exemplo, mulheres que são idosas, acima de 60 anos e que ganham até 10 salários mínimos, pessoas que ganham pouco, hipossuficientes, que tem às vezes que ganham muito, mas que tem uma despesa muito alta com às vezes o medicamento, filhos, netos, enfim, são várias situações. Então, nós aqui na FBB, nós estamos pedindo a gratuidade de justiça para quem assim desejar. Praticamente 90% quer. Então, nós pedimos. Alguns são deferidos, alguns processos, o deferimento é de imediato. Outros, os juízes pedem documentos complementares. Às vezes pede uma declaração de imposto de renda, extrato bancário, fatura de cartão, planilha com despesa, para poder analisar. Aqueles que são indeferidos, não tem jeito, tem que pagar. Aquelas que não querem pagar, que não querem pedir a gratuidade, elas já pagam diretamente e já iniciam o processo. Tá? Então o processo vai mais rápido. Para quem já paga as custas de início, tá? Uma etapa menos. Os processos não estão demorando, o trâmite deles não está muito atrasado. O trâmite não está muito atrasado porque os processos todos são eletrônicos, são todos digitais, então a tramitação é mais rápida. Mas sim, quem já entra pagando as custas já consegue aí 1-2 meses na frente, tá? Do que uma análise de gratuidade. E há risco de sucumbência nesse processo? Muito difícil, tá? Mas seria uma irresponsabilidade minha como advogado dizer que não. A sucumbência, né, é a condenação da parte que perdeu o processo em pagar as custas processuais e honorários advocatícios para outra parte. Nesse caso, a tese ela já foi julgada pelo STF de forma definitiva, então não vai haver uma rediscussão, tá? Pelo menos a curto e médio prazo, dessa tese no STF novamente. Então o mérito da questão ele já existe. O processo é justamente para a pessoa pedir o direito e discutir cálculos. Né? Mas se houver, qual é o valor desse pago? Sim. Se houver, que a possibilidade é mínima, mas existe. Se houver, o valor ele é calculado em cima do valor da causa. Tá? Geralmente, os juízes deferem, condenam na percentual de 10%, mais ou menos, sobre o valor da causa. Nesse caso, é bom exemplificar o seguinte, Marta, por quê? O valor da causa é diferente do valor do pedido. Tá? Quando nós elaboramos os cálculos, isso é bom deixar claro, tem cálculo de R$10 mil e tem cálculo de R$400 mil até agora, no que chegou. Tá? Quando é feito o cálculo, esse valor do cálculo ele não é colocado no valor da causa. Por quê? O valor da causa é para fins fiscais, para fins de recolhimento de custas, né? Essas questões. Então, se eu coloco um valor da causa que seja o valor do cálculo, se a parte tiver que pagar custas, ela vai pagar uma fortuna de custas. Se houver uma condenação em sucumbência, que não se espera, mas pode acontecer, um caso muito remoto, o percentual dos honorários vai em cima ali. Então, nós colocamos como valor da causa o valor correspondente a 12 vezes o reajuste pretendido, que é o que é permitido pelo Código de Processo Civil. Com isso, nós
saímos aí de um cálculo, vamos supor, de 200 mil para 24 mil reais de valor da causa. Então, havendo uma condenação em cima desse valor. Então, o escritório tomou muito cuidado, conversando aqui com o FPB, de mitigar ao máximo possível o prejuízo, né, num eventualíssimo caso de sucumbência. Essa sucumbência, ela se daria da mesma forma para aquela pessoa que pagou e para aquela que tem gratuidade? Não. A pessoa que tem gratuidade de justiça, ela não paga a sucumbência. Certo. A gratuidade, ela abrange todas as despesas do processo. E nesse caso, voltando ao caso da sucumbência, que é uma dúvida, né, é um medo, na verdade, né, de muitas associadas, a sucumbência, se houver a condenação, né, repito que é difícil, mas se houver o valor reduzido, nós conseguimos reduzir esse valor e há a possibilidade ainda de parcelamento desse valor. Então, o escritório vai lutar, logicamente, pela vitória. Havendo uma sucumbência, um caso aí, uma exceção, uma sucumbência, nós vamos fazer o possível para que esse valor seja o mínimo possível e parcelado no mínimo possível para evitar os danos, né, à associada. Mas é bom que isso esteja em mente, mas não vamos ter medo disso não. Muitas dúvidas, né, das associadas assim, essa ação, ela pode prejudicar a Previ em algum momento? Ela pode prejudicar o equilíbrio do plano na Previ? Ótima pergunta, Marta. Essa questão tem sido muito comentada em fóruns de debate, tanto na rede quanto em eventos, né? E existe uma obrigatoriedade, tá, que foi decidido pelo STJ também em caráter definitivo em 2017 ou 2018, tá, que só pode haver um reajuste num benefício de complementação de aposentadoria se houver a recomposição da reserva matemática correspondente. Isso quer dizer o quê? Num plano de previdência, você só recebe se você contribuir para receber aquele valor. Tá? No caso do nosso processo, isso é obrigatório, mas no caso do nosso processo, nós já incluímos no cálculo as contribuições para Previ, tanto as contribuições sobre o reajuste, tanto as contribuições sobre os atrasados. Isso faz com que haja uma recomposição daquela reserva matemática em que não vai trazer prejuízos ao fundo, tá? E não vai haver um desequilíbrio. Muitas pessoas falam, mas a aposentada vai ter um reajuste e para ela ter um reajuste vai ter que tirar do outro, né? Porque o plano não tem aquela solidariedade. Não, ela tem a reserva dela vai ser recomposta com aquele valor, tá? E nada impede de ter uma perícia no processo. Existem perícias já feitas em processos idênticos no país, processos que entraram já há mais tempo, que já até finalizaram, em que as perícias apontaram, não há prejuízo porque há recomposição da reserva matemática. Então, essa hipótese está completamente excluída. E as contribuições do patrocinador, como fica? Então, esse processo, ele não é contra o Banco do Brasil, ele é apenas contra a Previ. Então, como o Banco do Brasil não deu causa a este problema, esse é um problema referente exclusivamente à Previ, né, o Banco do Brasil não deu causa, as contribuições do Banco do Brasil, elas vão ter que ser arcadas pela parte, né, as contribuições do patrocinador. Então, no nosso processo, até mesmo uma questão ética, tá, e de direito, porque nós sabemos que isso deve ser feito, tá, no nosso cálculo já vem já discriminado, né, o desconto das contribuições para Previ, que é as contribuições pessoais, e o desconto das contribuições que seriam do patrocinador, do Banco do Brasil, que vão ser descontadas da associada também. Com isso, não existe a possibilidade de um desequilíbrio no plano. Haveria se as contribuições fossem recolhidas apenas para as contribuições da Previ, porque aí faltaria os outros 50%. Né? E aí iniciaria uma discussão longa que ia atrasar mais o processo, né? E poderia colocar muita coisa a perder. Então, nós conversamos também, o escritório estudou a causa, ficou totalmente de acordo de que nas ações, através da FBB, haverá
o recolhimento das contribuições pessoais e patronais pela associada. O valor não é alto, não vai fazer muita diferença no final do processo e resolve essa questão do desequilíbrio. Mas, para a gente praticamente encerrar, depois desse processo ganho, essa associada, essa mulher que entrou na ação, ela vai ter essa diferença que não foi paga e esse reajuste, vai ter um reajuste, ele é definitivo, ele cessa, como funciona? Não, ele é definitivo, por quê? Esse reajuste ele é decorrente do recálculo que é feito do benefício. Quando foi concedido o benefício previ dessa mulher, o cálculo foi feito errado. Então nós fazemos o que? A correção desse cálculo e atualizamos esse valor até a data de hoje. Esse valor é o do reajuste pretendido. Uma vez concedido esse reajuste, ele é eterno não, então até cessar, né? Ela vai ter um montante. Sim. E vai ter um aumento na pensão, é isso? Sim, um aumento dela na aposentadoria, se ela tiver direito à pensão, se ela tiver um pensionista, quando ela falecer, vai... E na pensão. Exatamente. E importante, Marta, que o valor não é engessado. Vamos supor, se o cálculo der um reajuste de R$ 1.500, esses R$ 1.500 não vão ficar sendo pagos R$ 1.500 até a data do falecimento dela. Esse valor vai ser reajustado anualmente junto com o benefício dela previsto. Percentuais do percentual. benefício. Então, por exemplo, esse ano foi 5,93%. Então, o reajuste desse valor seria de 5,93%. Ele vai acompanhando o reajuste normal. E a nossa associada, como ela faz para entrar nessa ação aqui com a FBB? Bom, primeiro tem que ser associada. Tem que ser associada. Tem várias modalidades, né, para se associar, é só procurar aqui a FBB. Ela tem que enviar a documentação, tá, que foi descrita aqui, informada aqui, para o e-mail revisãomulheres, tá, sem tio, né, @fbb.org.br. Ela envia a documentação para o Revisão Mulheres, nós vamos receber essa documentação, vamos verificar se a documentação está ok. A documentação ok, nós vamos passar a informação que está tudo certo, os dados bancários para pagamento da taxa dos cálculos e vamos fazer os cálculos. Uma vez feitos os cálculos, nós vamos pegar a procuração, o contrato, se a associada quiser tentar a gratuidade de justiça, a declaração para gratuidade, tá? Essa documentação está no site da FBB, na página da Ação Revisão das Mulheres, tá? Tá tudo bem explicadinho lá. Elas vão enviar para nós essa documentação, tá? As procuração assinada, contrato, a declaração, e nós vamos dar entrada no processo. Então é bem simples, enviou o e-mail com a documentação, damos o ok, fez o pagamento da taxa, cálculo feito, procuração, contrato, declaração assinados, ação ajuizada. Nós havíamos combinado com a FBB de fazer o mais rápido possível e colocamos até um prazo, né, que é um prazo muito curto, de até 10 dias para poder elaborar o cálculo e depois 5 dias para entrar com a ação. Nós estamos conseguindo fazer o cálculo em 2 dias. Então, o escritório fez um investimento em tecnologia nessa questão. Então, em 2 dias nós estamos conseguindo fazer cálculos e tem associadas que mandam a documentação de manhã, tá? O cálculo é feito até 1, 2 da tarde, 5 da tarde ela já está com o processo ajuizado. O que no mercado a gente não costuma ver muito não, tá? Muito rápido. Então, da nossa parte aqui, agilizamos o mais rápido possível. Doutor Renan, eu acho que foi tudo muito bem explicado, tá tudo muito claro, tá tudo muito fácil. Se as mulheres da FBB tiverem mais dúvidas, quiserem mais alguma informação, elas podem entrar em contato aqui com a FBB, podem procurar, né, Dr. Renan Loureiro, podem entrar em contato com a assessoria de comunicação, podem entrar em contato nas nossas mídias sociais, tem o Instagram das mulheres, nós vamos postar toda a documentação lá de novo, vamos facilitar o máximo possível para que essa ação seja um sucesso maior, tá bom? Tá bom, obrigado. Te agradeço a entrevista. Muito obrigado, eu agradeço também a oportunidade, o espaço mais uma vez
aberto aqui pela FPB, por você, por toda a equipe, e foi muito proveitoso, sim, e espero o contato das associadas, das aposentadas. Vamos continuar fazendo um excelente trabalho e aumentar aí o benefício dessa mulherada aí, né? Vamos sim. Né? E vai dar tudo certo. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.